Fala pessoal, como estão? Hoje vamos falar sobre os últimos acontecimentos do mercado financeiro. Banco Master, Banco Daniel Worcaro, ascensão meteórica na Faria Lima, até a intervenção do Banco Central. Antes de iniciar, quero me apresentar. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Visem Capital. O objetivo aqui é a gente bater um papo e amadurecer o diálogo na questão do mercado financeiro, de investimentos. Por isso, curta esse vídeo, compartilhe, curta esse canal para a gente poder cada vez mais criar uma comunidade de educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre o Banco Master. Daniel Worcaro, como se dizia, um forasteiro da Faria Lima, veio de Minas Gerais, torcedor do Atlético Mineiro, até o Banco Master colocou o dinheiro na SAF do Atlético Mineiro, 300 milhões de reais, um ativo. Esse ativo está lá agora decretado, realmente pelo Banco Central, e Worcaro chegou na Faria Lima e fez uma expansão forte, chegando até a ter prédios em Londres, em Miami, né, simplesmente do banco, trabalhando muita questão do private, criou o Credit Sexta com o objetivo de levar consignado, como é o Crefisa, né, outros bancos, e o Credit Sexta é forte, né, expandiu a questão do consignado no Brasil. O Will Bank, marca também que leva a questão do crédito para o Nordeste, a gente via comerciais na Globo, né? O Will Bank não houve intervenção, ele ainda está à venda, vamos ver se vai ter um comprador ou não. E o Worcaro foi captando fortemente nas plataformas de investimentos, principalmente, né? Mostrando realmente a questão do FGC, da garantia, e foi captando recursos. E digo assim que captando recursos um pouco mais barato no mercado convencional, que o CDI mais 6, CDI mais 7, tem muita gente com esse juros foi pagando 120, 130, 140 do CDI. O grande problema de Worcaro, talvez, levando na ótica, não vou entrar aqui em questão de processo de PF ou não, olhando na ótica de diversificação de ativos, como a gente tem que cuidar da nossa carteira, Worcaro simplesmente pegou esse dinheiro e aplicou em títulos, vamos dizer assim, de baixa liquidez. Ou, não vou entrar em méritos que ele fez com uma parte do dinheiro, mas olhando na ótica de investimento, o Worcaro comprou ações simplesmente de empresas da Bolsa. A gente viu que nos últimos 4, 5 anos a Bolsa foi um dos piores investimentos do Brasil. 2022, até aqui, não digo os 4 anos, apesar de 2025 estar batendo 30, a gente teve o período que o Worcaro investiu em empresas muito complicadas, sair até da liquidez dessas empresas, né? Quando você usa o dinheiro, muitos bancos de investimentos pegam o dinheiro do CDB para aplicar, né, em ações de empresas boas. Acaba que, se você der uma sorte de pegar uma Palantir, Nvidia, talvez o Banco Master seria maior que Itaú, mas ele buscou empresas menores tentando uma recuperação e não ocorreu essa recuperação. A gente teve uma Selic que saiu de 10 para 15. Outro problema de Worcaro, vamos dizer assim, compras de precatórios federais. Quem investe em fundos de special situations, que a gente chama, aqueles fundos um pouco risco um pouco maior, a gente sabe que não tem liquidez. Worcaro com seus títulos, seus 60 bi de CDBs, simplesmente ficou sem liquidez, não conseguindo captar mais no mercado e simplesmente teve que tentar uma fusão com o BRB, o que não andou também, essa fusão do BRB, Banco Central trancou, a gente está vendo os motivos, interessante. Tentou aí uma negociação com a Fictor, que uns dizem se é verdade ou não, nunca saberemos. E no dia realmente foi, na segunda-feira à noite, foi preso em Guarulhos, né? E simplesmente houve decretou intervenção do Banco Central, né? E como a gente vê na tela, né, pessoal, a intervenção acabando aí com o banco Let's Bank, Banco Master Investimentos, né? Realmente houve uma decretação. O Will Bank não houve, tá? O Will Bank está à venda ainda, quem tem CDBs, aplicações nesse ainda está rendendo ali, na última operação, uns ativos interessantes, né? Porque na verdade ele não incorporou, ele comprou como se fosse um ativo, né? Por regras da FGC, o Banco Central não tem por que intervir, porque ele é um ativo abaixo do banco, você só intervém realmente nos bancos ali em si, principais, né? Teve uma situação do Banco Voiter que virou pleno também, está normal ali nas plataformas, mas como a gente pode ver também na tela, né, a gente vê a situação
né, do Banco Master hoje com 1,6 milhões de clientes que possuíam o CDB, né, que estavam fortes nas plataformas de investimentos. E também, né, pessoal, vê claramente aí mais de 41 bi vão ser honrados aí pelo FGC. Lembrando, gente, uma coisa interessante do FGC, a gente vai bater um bate-papo aqui. O FGC ele é um fundo privado, tá? O fundo garantidor de crédito, ele foi feito, nos Estados Unidos existe isso, tá? Também $250 mil por CPF, e o FGC ele garante, quando há uma intervenção no banco, o Banco Central tem essa segurança até para proteger os investidores do varejo, tá? O investidor não financeiro, pessoa jurídica não financeira, por exemplo, quem tem o fundo de investimento que tinha Master, ele não está nessa garantia, ela vem realmente para segurar aquele investidor, pessoa física. Por isso, se quiser ter toda uma diversificação na carteira, não tem um risco nenhum no sistema financeiro, você aplica aí 250 mil em 4 bancos, R$1 milhão, você vai estar totalmente seguro, né? Porque se houver algum problema. As cooperativas, isso é FGCOP, tá? FGCOP em torno de 5 bi, parece que tem lá, né, de garantir se alguma cooperativa acontecer alguma coisa. No privado, é o FGC que possui mais de 140 bi, né, em si, em ativos, né? Então ele é bem seguro, ele é aplicado em LFT, os bancos colocam dinheiro lá e mais de 41 bi sairão do FGC, né, nesse período para cumprir essa intervenção. Agora, o que acontece? O Banco Central separa, né, intervém no banco, verificar os ativos e a lista dos credores abaixo de 250 mil vai para o Fundo Garantidor de Crédito, né? E o objetivo agora, né, como está aí na tela também, o objetivo para o investidor é baixar o aplicativo, né, baixar o aplicativo do FGC, né, um aplicativo aí, fazer o cadastro lá, botar o CPF, botar os dados bancários, né, e aí esperar os próximos passos que podem acontecer nos próximos 30 dias. A gente vê o FGC aí simplesmente querendo resolver logo, né, pessoal? E o FGC ele assume essa ponta, 250 mil, faz toda a reanálise, coloca a conta e paga esse valor que é o seguro, simplesmente é isso. É muito interessante, né, gente, porque para mostrar um pouco de solidez do mercado financeiro brasileiro. Normalmente nos Estados Unidos e na Europa existe seguro e aqui também tem, né, para as pessoas não terem medo, receio em relação ao mercado financeiro. Por isso eu acredito que vai ser pago bem rapidinho esses valores para quem possui esses CDBs. Mas uma coisa importante até para falar no vídeo da diversificação, né, gente, quando a gente aloca em títulos um pouco mais arriscados, a gente chama o Master de High Yield. Né, qualquer aplicação a gente coloca no High Yield nas suas garantias. Quando você monta uma carteira de investimentos, para essa pessoa quer colocar um título High Yield, pode se colocar lá uma parte de patrimônio, nesse título a gente aloca até 250 mil. Ou vai fazer o cálculo, assim, esse título ele vence em 3 anos e ele praticamente ele vai ir lá, próximo vencimento vai buscar os 250 mil, porque no dia da intervenção ele vai pagar o capital mais juros até o dia da intervenção. Então é bem seguro, bem tranquilo em relação a isso, então você acaba levando essa carteira. Já no fundo de crédito privado, tem gente que gosta de fundos, eu particularmente gosto de investir em fundos de investimento porque o gestor faz esse trabalho, tá? Uma coisa muito importante, o gestor, ele não tem FGC, mas aí você faz uma matemática, né? Você coloca 2% da carteira, 1,5% da carteira, porque se acontecer alguma coisa, né, naquele título, pá, fica zerado ali, segue o baile, mas os outros 98%, 97% eles vão continuar andando. É normal, às vezes o default não é normal, mas o default às vezes acontece, ainda mais em períodos de juros altos, né, um pouco desafiador. Mas para o investidor, pessoa física, quer investir num título high yield, né, invista até os 250 mil reais. O que aconteceu praticamente, pessoal, aqui não falando em si, não deveria ter alocado, tá? Com certeza, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, qualquer título existe o risco em qualquer banco, né? Master em 2020, né, existe uma expansão forte, era sócio de grandes empresas, a Fitch fazia um rating A, né, existe toda uma garantia, mas mesmo assim você aloca 250 mil reais para, na pior das hipóteses, o FGC bancar essa questão. Então, isso aí, for ver, uma mudança no mercado de 3, 4, 5 anos, a gente teve uma Selic de 2%, agora temos uma Selic de 15%,
né? E o rate de muita empresa mexe. Então, quando você trabalha nos títulos high yield, isso. E não existe almoço grátis, é natural, quando você paga mais, né, existe um risco muito maior, né? Se você tem um banco menor, você tem uma taxa muito maior que os demais. Senão você vai para o banco lá receber 90 de CDI bruto ou poupança e, né, você vai ganhar menos da inflação, não. Mas se você montar uma carteira bem diversificada, você trabalha bem isso. Mas a gente vê assim muitos comentários bem críticos em si é normal, não é normal vir para o varejo e por isso existe o FGC, tanto que 99% aí praticamente a gente vê muita gente que não é do setor financeiro vai receber de volta via FGC. Mas é importante dizer, né, pessoal, que o Master, ele agora vamos ver o que a justiça vai decidir, né? Quem tem abaixo de 250 mil aí recebe o valor e quem tiver a mais entra numa fila de credores. Fica muito a lição, gente, para a gente buscar diversificar os investimentos, montar uma carteira de investimentos, trabalhar com fundos, trabalhar com renda fixa, LCI, CDB, vários bancos. Isso é uma vantagem, por exemplo, das plataformas de investimentos, né, que você tem lá como diversificar em vários locais, tá? Muitas vezes uma concentração, eu quero concentrar tudo num banco, então beleza, está no mesmo risco. O banco grande também ele tem o risco dos 250 mil. Claro, com um risco muito menor de acontecer, mas a gente sempre fala desses riscos maiores que podem acontecer. Importante, pessoal, fica a mensagem, a diversificação da carteira, sempre importante, e ao mesmo tempo, pessoal, saber dos riscos máximos. Quando estamos em renda fixa, risco máximo, um risco do CRA e CRI que não possui FGC, qual é? Bota ali 2, 3% da carteira, porque se acontecer, os outros 98% serão praticamente a rentabilidade segue o baile, né? Vai ter aquele default ali, mas os outros 98% absorve, né, a carteira total e segue o baile. É natural acontecer para quem é gestor, um pouco mais, às vezes, um default em si, e sabendo os riscos máximos e diversificando a carteira, esse risco ele acaba absorvendo, diminuindo ao longo do tempo. Tá bom? Esse vídeo aqui é mais para trazer um pouco mais de informação sobre o Master. Acompanha meu canal, compartilhe esse vídeo e vamos lá. Qualquer dúvida coloque aqui nos comentários, se quiser ajuda na questão do FGC, só colocar a informação aqui. O objetivo é cada vez mais levar um conteúdo de qualidade e acalmar o mercado, né? Isso aí fica realmente um aprendizado para todos, né? Para a gente poder cada vez mais diversificar a carteira. Até a próxima, pessoal!